Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Pablo Arruda. Eu venho hoje aqui dividir com você uma importante dica de direito cambial acerca dos títulos de crédito. Mais precisamente, quero dar uma dica sobre a hermenêutica cambial. Grande dificuldade que hoje existe, tanto no exercício da advocacia e especialmente na preparação para concursos públicos, é saber qual a norma a aplicar quando se trata de uma questão envolvendo títulos de crédito. E qual é o problema? Em matéria cambial, nós temos títulos de crédito regidos por leis próprias. São títulos de crédito em espécie, típicos, como a letra de câmbio e a nota promissória, que são regidos pela LUG, a Lei Uniforme de Genebra, recebida pelo Brasil através do decreto 57663 de 66, e também pelo decreto 2044 de 1908. Temos a duplicata, regida por lei pátria, a lei 5474 de 68, a lei de cheque 7357 de 85, a lei de cédulas de crédito bancário, a 10931 de 2004, dentre muitas outras normas especiais que regem os títulos de crédito. O problema é que nós temos também a matéria cambial tratada no Código Civil de 2002, quando se pega o artigo 887, indo até o 926, que depois inaugura no 927 o tema responsabilidade civil. Então, do 887 ao 926 é tratada a matéria títulos de crédito. Mas qual é o maior problema disso? Em princípio não é grande. Observando o artigo 903 do Código Civil, se observa que ele, o Código Civil, somente se aplica aos títulos em espécie naquilo em que não houver incompatibilidade. Mas existem incompatibilidades e o candidato deve ter muita atenção nisso. Vou dar um exemplo importante. O aval, o garantidor pessoal cambial, o avalista. A dúvida sobre o aval poder ou não ser parcial, a parcialidade do aval. Analisando o Código Civil, no artigo 897, parágrafo único, chegamos à conclusão que, pela vontade do Código Civil, o aval não pode ser parcial, quando então diz o Código. É vedado o aval parcial. Se é vedado, aliás, é nulo, nulidade absoluta. Por outro lado, quando abrimos a LUG, a Lei Uniforme de Genebra, no seu artigo 30, lemos que o pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. O 29 da Lei Checária, o pagamento de um cheque, pode ser garantido no todo ou em parte por aval. E aí resta a dúvida, afinal, o aval pode ou não pode ser parcial? Numa questão de concurso público, o candidato deve prestar atenção ao enunciado. Se o enunciado indica um título típico, deve então o candidato aplicar a norma especial. Assim, se tratando de letra, cheque, nota, e se perguntando acerca da parcialidade do aval, o candidato deve responder que sim, ela é possível. Entretanto, quando a questão é genérica e menciona apenas acerca dos títulos de crédito, no que tange a matéria cambial, sem mencionar em especial qual é o título em comento, então deve o candidato verter seus olhos para o Código Civil. E lá vai encontrar a norma do 897, parágrafo único, que estabelece que o aval parcial é vedado, é proibido e, portanto, nulo. Cuidado com essa questão, ela é importante. Um outro ponto, da mesma celeuma, da mesma disputa hermenêutica entre o Código Civil e normas especiais, envolve o endosso, o meio pelo qual circulam os títulos de crédito. Analisando as normas cambiais especiais, observa-se que o endossante se torna garantidor solidário do título, salvo quando apõe cláusula em sentido contrário, no sentido de não garantir a obrigação. Por outro lado, analisando o artigo 914 do Código Civil, conclui-se o oposto, que o endossante, nos termos do Código Civil, não garante o pagamento, salvo cláusula em contrário. Assim, o endosso, por força do Código Civil, se assemelha à própria cessão civil de crédito, em que o cedente não garante o pagamento, salvo estipulação em contrário. E analisando o endosso nos títulos típicos, como cheque, letra, nota, duplicata, concluímos que o endossante se torna sim garantidor solidário, a não ser que coloque cláusula em sentido contrário. Na prova, mesmo raciocínio. Se a questão menciona um título em espécie, responda pela lei especial. Entretanto, se a questão faz menção apenas a títulos de crédito de forma genérica, bom, então a solução se dá através do Código Civil. Cuidado! Na prova feita pela CESP para acesso ao STJ, como assessor do STJ, caiu uma questão envolvendo letra de arrendamento mercantil, a LAM,
No caso da LAN, ele excepciona esse macete prestado, pois que para a norma que rege a LAN, a letra de arrendamento mercantil, o endossante não é garantidor solidário. Ou seja, a LAN segue a mesma norma que preferiu seguir o Código Civil. Ainda nesse sentido, e para finalizar essa minha dica de acerto hermenêutico entre o Código Civil e as leis especiais, fica a questão da cláusula proibitiva de endosso. A cláusula proibitiva de endosso é tratada na LUG, Lei Uniforme de Genebra, por exemplo, no artigo 11, a linha 2. Nele se estabelece que aquele que emite o título pode proibir que o título seja endossado. Isso não inibe, entretanto, a cessão civil de crédito. Essa proibição é importante porque o endosso purifica os títulos de crédito, protegendo o terceiro de boa-fé através da inoponibilidade das escusas pessoais contra o terceiro de boa-fé, previsto no artigo 17 da LUG. E se eu proíbo o endosso quando da emissão, o título sim pode circular, mas não com natureza de endosso, mas de mera cessão civil. Pois é, mas o Código Civil, no seu artigo 890, diz que a cláusula proibitiva de endosso considera-se não escrita. E se a cláusula proibitiva de endosso se considera não escrita, isso se opõe à norma especial, por exemplo, prevista na LUG. A solução é a mesma, queridos. A ideia é de que, se a questão de prova menciona o título em espécie, por favor, dê a solução pela regra especial, admitindo-se, portanto, a cláusula proibitiva de endosso. Por outro lado, se a questão não menciona o título, fala apenas de títulos de crédito, então a solução deve ser pelo Código Civil. E aí a cláusula é considerada não escrita. Cuidado ainda, porque existem títulos de crédito em espécie que não mencionam certas normas próprias, mas que pedem a aplicação subsidiária da LUG. É o que acontece, por exemplo, com a cédula de crédito bancário, a Lei 10.931 de 2004, no seu artigo 44, expressamente fala: aplicam-se às CCBs as normas cambiais. E a interpretação dominante acerca do assunto é que, nesse caso, normas cambiais devem levar à aplicação da Lei Uniforme de Genebra, a LUG. Bom, são minhas dicas para essa questão hermenêutica envolvendo títulos de crédito, em espécie e pelas definições gerais do Código Civil. Até o próximo encontro e a próxima dica. Um abraço forte.